Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 21 de agosto de 2026. Boa noite a todos, espero que todos se encontrem bem, que tenham tido um dia agradável. Chegamos já no final da semana, hoje já é sexta-feira, e acabamos de ler o ensinamento: o ser humano é um poço de saúde, onde Mersama ele diz que todos os alimentos foram criados para agradar ao paladar do homem. Dessa forma, ingeri-los está de acordo com a natureza. Ou seja, aqui Mersama deixa muito claro que Deus atribuiu sabor aos alimentos e paladar ao homem, né? Para que ele possa, através do próprio paladar, identificar aquilo que é realmente alimento e aquilo que não é alimento, né? Ou seja, ele até diz, né, que existe um dito popular, né, que o remédio bom é aquele que é amargo, né? Então ele diz, na verdade, o fato de ser amargo, de não ter um paladar agradável, já mostra que não é para ingerir, né? Por isso que o paladar não é agradável. Ou seja, a ingestão de aquilo vai fazer mal, né? Mas o ser humano, por não entender o princípio da verdadeira saúde, por não entender que realmente, às vezes, é necessário que o nosso corpo passe por purificações, que ele passe realmente por uma espécie de eliminação dessas nuvens espirituais que se encontram no espírito, é natural que tenhamos que, às vezes, contrair alguma doença, né? Por mais simples que ela seja. E aí é justamente aonde esse ciclo vicioso da medicação acaba agravando cada vez mais essa situação. Aqui ele fala muito também sobre alimento, né? Não só a questão do paladar, como também a questão do que comer, né? Ou seja, ele deixa claro o quanto realmente basta seguir a própria natureza. Ele fala que no Japão, por exemplo, por ser um país insular que se encontra banhado por mar, né? Todo em volta um conjunto de ilhas. Então, ele diz que é normal que a base, né, da alimentação do japonês seja peixe, né? Porque realmente é algo que já há muitos anos, milhares de anos, já vem consumindo. Isso que é o correto, né? Hoje em dia, o Japão está enfrentando um problema muito sério de saúde, porque foram introduzindo, né, alimentos que não são provenientes do Japão, né, como carnes, né, outros tipos de alimentos, e isso tem gerado alguns problemas de saúde nos próprios japoneses, como obesidade, pressão alta, vários problemas, né, em função dessa alimentação errônea. Porque realmente ele diz aqui a questão dos nutrientes, né? Ou seja, a ciência da nutrição, ela observa o alimento e diz, esse alimento é rico nisso, é rico naquilo, é bom comer por causa disso, é bom comer por causa daquilo. Mas se você realmente, dependendo da sua atividade, aonde você nasceu, aquilo que você está acostumado a comer, aquilo muitas vezes não pode fazer bem, né? Porque não respeita essa natureza. Então ele fala aqui dos agricultores, por exemplo, que se alimentando de legumes, de verduras, de cereais, naturalmente eles têm mais disposição física, que é necessário para a atividade que eles precisam realizar. Ele fala de os pescadores que precisam ter uma perspicácia, né? Como é que ele fala aqui? Tem que ter uma percepção muito grande, né? Para poder pescar, para poder exercer essa atividade de pesca. E por isso o peixe acaba dando isso, né? Também ele, em outros ensinamentos, ele fala sobre a carne, sobre a ingestão de carne, que as pessoas que vivem nas cidades, que naturalmente elas têm que ter um espírito mais competitivo, né? Que é o dia a dia de uma cidade grande, por exemplo, é natural que se precise comer mais carne. Então, ou seja, basta, na verdade, respeitar a lei da natureza. Eu acho que o errado aqui é definir que isso pode e que aquilo não pode. Se aquilo é algo que é prazeroso para você comer e te faz bem, não tem problema. O importante é, na verdade, ter uma alimentação rica em energia espiritual, né?
o menos processado possível, o alimento ser o mais natural possível, livre de agrotóxicos, livre de fertilizantes, de conservantes e assim por diante. E é natural, lógico, que nos cereais, por exemplo, a energia espiritual ela é mais densa, tanto que eles demoram mais tempo para se decompor, né? Assim depois vem as verduras, os legumes, perdão, as verduras, a carne, os peixes já têm menos energia espiritual, tanto que eles apodrecem mais rapidamente, né? Por isso que, na verdade, devemos ingerir mais alimentos com mais densidade espiritual. Mas isso não quer dizer que não possamos comer carne ou algo do tipo. Basta seguir aquilo que estamos acostumados a comer dentro de uma alimentação natural, procurando nos alimentar dessa energia espiritual, tá bom? Também ouvimos a experiência de fé do Erlane Cardoso Paraviso, da Igreja Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O Erlane tem 60 anos e no início desse ano, ele não diz aqui que mês, acredito que seja bem no início, em janeiro desse ano, ele sofreu uma cirurgia, tirou uma pedra da vesícula e teve algumas complicações depois da operação, começou a vazar muito sangue e pus, ou seja, a ferida, os pontos, acredito que devem ter infeccionado, alguma coisa do tipo, e realmente estava sofrendo muito com essas dores. E juntamente a isso, para agravar ainda mais, estava com uma tosse muito grande. Então toda vez que ele tossia, doía, né? Imagina, já doía sem tossir, tossindo, imagina o desespero dele, né? E aí ele fala que passando em frente ao Jorei Center, a ministra convidou ele para receber Jorei, ele prontamente recebeu e já naquele primeiro Jorei a tosse sumiu, né? Desapareceu. E aí ele ficou muito entusiasmado com aquilo, começou a frequentar junto com a esposa e após alguns meses, em março, final de março, ele e a esposa receberam o Hikari, tornaram-se membros. E ele continuou dedicando firme, né, recebendo o Jorei, frequentava o Jorei Center 3 vezes por semana, fazia donativo de gratidão, participava dos cultos, ingressou no curso de pós-outorga, isso é muito importante. E aí ele conta que mais ou menos em maio desse ano, praticamente sarou por completo, ou seja, a ferida que estava vazando parou de vazar, o pus também parou de vazar, parou de doer, secou e estava totalmente recuperado, né? Ele diz que por meio dessa experiência vivenciei a força de cura do Jorei e compreendi que ao nos empenharmos nas práticas messiânicas, somos grandemente abençoados. Isso mesmo, Erlane, parabéns pela linda experiência que você teve através da prática do Jorei. Espero que você possa levar essa luz do Jorei a mais pessoas, ou seja, importante quando nós somos abençoados, não guardar isso para nós, né? Estender a mão de Jorei, assim como fizeram com você, fazer isso com outras pessoas, para que a gente possa cumprir a nossa missão de construir o paraíso terrestre, tá bom? Desejo a todos uma excelente noite e que tenham também um bom fim de semana. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.